Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Eu estou ensinando sobre todo o livro de Tiago e então, hoje nós estamos mostrando o capítulo 3, o qual é um capítulo muito importante na Bíblia, porque nos fala muito a respeito do poder da língua. Agora, sabe, eu passei muitos anos da minha vida como uma cristã que nunca ouviu nenhum ensinamento ou qualquer tipo de mensagem sobre o poder das palavras. Eu não tinha ideia de que o que eu dizia com a minha boca fazia alguma diferença em minha vida. Agora, eu era inteligente para perceber que às vezes eu dizia coisas que deixavam as pessoas zangadas, mas eu realmente não compreendia o poder da língua. E pode haver pessoas aqui hoje, eu estava pensando esta tarde, sabe, eu não posso presumir que apenas porque você assiste a TV ou alguém trouxe você aqui como convidado ou porque você vai a alguma igreja ou o que for, que foi ensinado a você sobre o poder das suas palavras. E assim eu acredito que há pessoas aqui hoje para quem isso vai ser como, novidades fresquinhas na sua vida. E certamente haverá muitas pessoas assistindo pela TV para quem esta é uma nova mensagem. Então, deixe-me lhe dizer que lá em Provérbios 18, 21, diz que o poder da vida e da morte está na língua. Essa é uma afirmação muito ousada de que o que nós dizemos pode trazer a vida ou a morte para outras pessoas. Nós podemos ajudá-las, podemos machucá-las, podemos edificá-las, podemos derrubá-las, como também podemos fazer o mesmo para nós mesmos. Eu vou seguir em frente dizendo isso porque eu quero enfatizar isso muito bem aqui hoje. Uma das piores coisas que qualquer um de nós pode fazer é dizer coisas negativas a respeito de nós mesmos com a nossa própria boca. E muitas pessoas dizem coisas ruins sobre si mesmas. Eu sou estúpido, eu sou idiota, eu não faço nada certo, sabe, eu sou isso, eu sou aquilo outro, ou seja lá o que for. E eu realmente quero incentivá-lo a não fazer isso. As suas palavras têm muito poder sobre a sua própria vida. Amém? Então nós precisamos aprender a falar do jeito que Deus fala. E não apenas falar da maneira como o diabo fala ou da maneira como o mundo fala, mas realmente aprender a palavra de Deus e começar a falar de acordo com a palavra. Na verdade, a Bíblia diz que nós comemos nossas palavras. Diz que um homem deve estar satisfeito com as palavras de sua boca, se elas estão cheias de vida ou morte, porque isso se torna o que nós tomamos para nós mesmos e do que nós nos alimentamos. Então, eu acho que nós precisamos ser inteligentes o suficiente para realmente começar a pedir a Deus para nos ajudar todos os dias das nossas vidas. Todo dia eu peço a Deus para ajudar-me com a minha boca. Todo santo dia eu peço a Deus para ajudar-me a disciplinar minha boca. Todo dia. Sabe por quê? Ninguém pode controlar a língua se Deus não o ajudar. Ninguém pode fazer isso. Então, quantos de vocês acham que talvez precisem disso hoje? Eu não sei. Quero ter certeza de que o grupo certo está aqui. Eu preciso disso e eu preguei sobre a língua muitas vezes. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 10. Eu vou fazer alguns comentários enquanto lemos. Não sejam muitos de vocês mestres, censores autoconstituídos e reprovadores de outros, meus irmãos, pois vocês sabem que nós, mestres, seremos julgados por um padrão mais alto e com maior rigor do que as outras pessoas. Portanto, temos maior responsabilidade e mais condenação. Agora, eu levo isso muito a sério porque sou professora de Bíblia, mas para ser sincero, acho que todos precisamos levar isso a sério, porque se você é pai e está ensinando aos seus filhos, se você é o único cristão onde você trabalha, você realmente está ensinando outras pessoas sem nem saber que está fazendo isso. Mas eu tive algumas ocasiões na minha vida, felizmente foi há alguns anos atrás, em que eu disse algumas coisas a respeito de outros,
professores da Bíblia que não foram coisas muito boas. E, sabe, eu não pensei muito sobre isso, mas eu disse algo sobre esse homem, ele simplesmente não conseguia seguir em frente, ele simplesmente se perdeu em seu ensino, e então, sabe, eu disse outra coisa sobre outra pessoa que eu pensava que não era muito ungida para ensinar, e estas foram duas ocasiões diferentes, e nas duas vezes Deus muito seriamente tratou comigo. E eu só vou falar sobre a primeira situação e o que aconteceu. Eu passei por um tempo no meu ministério em que eu simplesmente senti como se não estivesse mais ungida. E sabe, eu não faço nada de fantástico, então se eu não tiver a unção de Deus aqui, estarei em grande problema, porque eu falo por horas e horas e horas. E portanto, tem que ter alguma coisa além de mim, ou as pessoas não vão ouvir, sabe? Então eu fortemente dependo da unção de Deus. Eu nem tenho certeza, sabe, que todos vocês sabem o que é quando eu digo a unção, mas deixe-me simplificar dizendo que trata-se da presença e o poder de Deus que é colocado em nós, sabe? E a unção é muito importante. E como eu disse, acho que esta manhã, uma das maneiras pelas quais realmente podemos prejudicar a unção em nossas vidas é maltratando as pessoas, e uma das maneiras pelas quais podemos aumentar a unção em nossas vidas é sendo realmente bons para as pessoas e andando em amor. Porque esta unção, ela é como um jeito de Deus mostrar sua graça sobre sua vida. Quando você é ungido, quando Deus lhe dá a graça, portas se abrirão para você que simplesmente irão surpreendê-lo. As pessoas vão fazer coisas por você e nem vai fazer sentido por que delas fazerem essas coisas por você. Então nós precisamos realmente valorizar a unção de Deus. Então veja, quando eu estou aqui em cima, o que eu estou fazendo não é nem um pouco difícil para mim, porque eu fui ungida para fazê-lo. Então, se fica difícil, eu começo a me preocupar. Eu sempre comento que se eu estiver olhando o relógio para ver quanto tempo eu tenho que continuar me ouvindo, então eu sei que eu estou com sérios problemas. Normalmente eu não me esforço pelo que dizer. Muitas vezes tem mais do que dizer do que, sabe, tempo para dizer. E então eu passei por esse período de tempo em que eu senti como se não tivesse mais a unção de Deus em mim para o ensinamento. E fomos para casa vindo de uma reunião e eu disse ao Dave que eu achava terrível. Ele disse, não, a mensagem foi realmente muito boa. Eu disse, eu tive dificuldades para pregar, não conseguia dizer o que era para dizer. Bem, isso aconteceu por 3 semanas seguidas e finalmente eu disse, eu simplesmente não aguento mais isso, algo está errado, eu preciso descobrir o que é. E então, no dia seguinte, Dave veio até mim e disse, eu estava orando por você e acho que Deus me mostrou qual é o problema. Bem, eu gostaria de dizer que eu tive uma atitude doce, submissa e mal pude esperar. Mal pude esperar para ouvir o que ele iria dizer, mas imediatamente eu tive esse... Você sabe. Sim, você acha que sabe qual é o meu problema, hein? Eu também poderia te contar algumas coisas suas, eu pensei. E então... E eu disse, bem... O que você acha que é? E ele disse, sabe, aquela noite quando estávamos falando sobre tal e tal pessoa e você disse tal e tal coisa, sabe? E falou o nome do pastor. E eu disse sim. Ele disse, eu acho que o seu problema está conectado a isso. Eu não acho que Deus queira que você faça assim. E assim, imediatamente eu disse, mas você disse o mesmo? Você sabe, não aceitamos ajuda muito fácil, não é? Bem, você disse o mesmo também? Ele disse, eu não sou professor de Bíblia e não sou eu que tenho problema. Eu fiquei pensando, por que você não está tendo um problema? Porque eu sou a única a ter um problema. Está dizendo aqui neste versículo que aqueles de nós que são professores, nós temos que assumir uma maior responsabilidade. Eu digo a você, mesmo eu ensinando a vocês aqui hoje, pode ser perigoso para mim, porque agora então eu tenho que realmente subir mais alto na maior parte do tempo para garantir que eu tenha toda a ajuda que eu puder ter de Deus e que tenha muito cuidado com as minhas palavras. Deixa eu te dizer, nunca diga a seus filhos para fazerem algo que você não faz.
Deixe-me dizer outra vez, não diga a seus filhos para fazer alguma coisa que você não está fazendo. Nós não queremos apenas dizer coisas, nós queremos mostrar às pessoas como viver. Então, eu aprendi com isso aquilo que Deus mostrou que era muito importante para mim, que era manter minhas palavras corretas. Não seria ridículo se eu me levantasse aqui e tentasse pregar o evangelho sobre uma unção e então, na minha vida diária normal, eu simplesmente falasse de coisas ridículas sobre outras pessoas e fofocasse, fosse negativa e crítica e todo esse tipo de coisas? Veja, nós temos que andar no caminho e não apenas falar do caminho. Versículo 2, porque todos tropeçamos e caímos frequentemente e ofendemos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça nem ofende no falar, nunca diz as coisas erradas, ele tem um caráter completamente desenvolvido e é um homem perfeito, capaz de controlar todo o seu corpo e conter toda a sua natureza. Uau! Então ele está dizendo que se chegarmos ao ponto de poder controlar nossa boca, nós poderemos controlar todo o resto em nossas vidas. Amém? Provavelmente, se pudermos controlar o que sai da nossa boca, poderemos controlar melhor o que nós colocamos nela. Bem, obrigada por esta animação. Você me deixou muito animada aqui hoje. Sabe, estamos sempre em muitas dietas, nos preocupando com o que entra na nossa boca, fazemos dieta após dieta, e eu acho que nós precisamos fazer uma dieta do que sai da nossa boca. Que tal se fizermos um jejum de palavras por um período de tempo? Amém? Então, versículo 3. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, nós podemos controlar o seu corpo todo. Agora pense nisso. Um cavalo grande pesa cerca de 1 tonelada. E eles podem ser controlados apenas por aquele pequeno pedaço de metal na boca deles. E não é de se admirar que o apóstolo esteja nos dizendo que nós podemos controlar o que acontece em muitas das nossas vidas apenas e simplesmente refreando nossa língua. Nós lemos hoje em Tiago, capítulo 1, verso 26, que a verdadeira religião é refrear a sua língua. E eu sempre digo que nós podemos aprender muito sobre nós simplesmente ouvindo a nós mesmos. Da mesma forma, olhe para os navios, embora sejam tão grandes, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme o impulso e a vontade do timoneiro. Agora, esse não é o caso de todo tipo de embarcação, mas um grande navio de mar pesa aproximadamente 220 mil toneladas. E a direção desse navio é controlada por um leme e um homem ou uma mulher que é o timoneiro desse navio. Agora, ele nos deu esse exemplo para nos dizer, olha, embora a língua seja um membro pequeno e minúsculo, um membro muito, muito pequeno, ele realmente tem um tremendo efeito em nossas vidas. Eu digo que se você pode receber a graça de Deus para mudar a forma como você fala, e se eu posso receber a graça de Deus para mudar a forma como eu falo, isso mudará muito as nossas vidas. Isso realmente começará a mudar e afetar as nossas circunstâncias. Tenha muito cuidado com a maneira como você fala dos seus problemas. Tenha muito cuidado com a sua conversa quando você está passando provações e tribulações. Tenha muito cuidado em não dizer coisas negativas sobre você. Não diga coisas negativas sobre o seu futuro. Não diga coisas como eu nunca vou ter nada. Bem, haverá uma demissão, talvez eu serei despedido. Parece que nada de bom acontece comigo. Vamos usar um pouco de bom senso e realmente começar a acreditar no que a Bíblia diz. E eu vou ser honesta com você. Eu tenho estudado estas coisas há 40 anos. Deus começou a me dar uma revelação sobre o poder das palavras antes de ter ouvido qualquer pessoa ensinar esta mensagem através do meu estudo em casa. E eu ainda acredito que eu não entendi totalmente o quão poderosas são as nossas palavras. Não importa se você já ouviu isso 5 milhões de vezes, estar aqui hoje pode realmente ajudá-lo, porque a cada vez que nós ouvimos isso mais e mais e mais novamente, isto pelo menos nos ajuda a ter cuidado por algum período de tempo. Amém? E então talvez Deus venha e nos dê outra lição. Não é incrível que com as palavras nós podemos mudar o dia de alguém?
Pense sobre o poder que você tem apenas em sua boca. Você pode animar alguém. Quer dizer, eu digo coisas para as pessoas, apenas pequenas coisas. Às vezes eu digo assim: você melhorou meu dia. Bem, é bastante surpreendente quando você pensa nisso, mas também nós podemos tão somente arruinar o dia de alguém, dizendo coisas erradas para elas. Eu quero que Deus use a minha boca, eu não quero que o diabo a use. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como a madeira ou um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. E nós estamos familiarizados com os incêndios florestais e milhões de hectares de florestas podem ser destruídos e queimados, junto com todos os tipos de casas. E na maioria das vezes, tudo começa com uma pequena fagulha, um pequeno fósforo que alguma pessoa joga nesta floresta. Com uma pequenina faísca de fogo, queima-se toda uma floresta. Não acho que percebemos às vezes os problemas que nós causamos com a boca. Vamos pensar nisso por um minuto. A língua é frequentemente usada para desonrar a Deus. E ela tem sido usada para ferir os nossos semelhantes. Está na raiz da maior parte das contendas nas igrejas. Quantos sabem o que é contenda? São as discussões, as brigas, discórdias acaloradas e uma corrente de raiva. Como nós podemos esperar ter a unção de Deus em nossas igrejas se ficamos fofocando sobre tudo o que está acontecendo lá na igreja? Quer dizer, se você realmente não gosta de onde você está e você está infeliz, então você deveria mudar para outro lugar. E não apenas ficar na sua igreja criando problemas. É a raiz da maior parte das contendas no mundo inteiro. Relacionamentos acabam por causa da língua, empregos são perdidos por causa da língua, oportunidades são perdidas por causa da língua. E, no entanto, é um dos menores órgãos do nosso corpo. Seria muito sábio para nós considerar tudo o que Tiago está dizendo hoje sobre a língua. Versículo 6, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os nossos membros, contaminando e depravando todo o corpo, incendiando o curso das nossas vidas. Então, a língua pode começar muitas coisas, boas ou más, sendo ela mesma inflamada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar podem ser e têm sido domadas pela espécie humana ou pela natureza, mas a língua humana não pode ser domada por ninguém. É um mal incontrolável, indisciplinado, irreconciliável e cheio de veneno mortífero. Com ela abençoamos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Feitos à semelhança de Deus, e mais um verso da mesma boca, procedem bênção e maldição. Essas coisas, meus irmãos, não podem ser assim. Agora, há duas escrituras que eu oro praticamente todos os dias. Eu confesso oro estas escrituras e eu vou compartilhá-las com você e incentivá-lo a começar a fazer a mesma coisa que eu faço. O primeiro é o Salmo 141, 3. O rei Davi orou isso: coloca, Senhor, uma guarda na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Então eu simplesmente digo: Deus, coloque um guarda sobre a minha boca para que eu não pegue contra você com a língua, porque eu sei que se você não ajudar-me, não vai demorar muito no meu dia até eu dizer as coisas que eu não deveria dizer. Alguém diga amém, sou eu, ou algo assim. E o Salmo 19, verso 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis aos teus olhos, ó Senhor, minha firme e impenetrável rocha e o meu Redentor. Agora, eu não acho que nós devemos apenas tentar parar de dizer coisas erradas. Penso, para ser sincera, que precisamos nos concentrar mais em dizer as coisas certas, porque se você realmente se concentrar no bem, o mal não encontrará nenhum lugar para entrar em sua vida. Eu acho que com muita frequência ouvimos uma mensagem como esta e nos concentramos apenas no lado negativo. Bem, eu vou tentar não fazer isso, eu vou tentar não fazer aquilo, eu vou tentar não fazer isso aqui também. Mas, para ser honesto, a melhor maneira de não dizer coisas erradas é simplesmente manter sua boca cheia de coisas positivas. Talvez você já tenha me ouvido compartilhar isso antes, mas há um tempo atrás, provavelmente,
há 39 anos atrás, quando eu comecei a estudar a palavra, o que foi há cerca de 40 anos atrás, eu tive muitos problemas na minha vida. E Deus começou a tratar comigo. Além do ensino que eu estava ouvindo, Ele começou a lidar comigo sobre o fato de que eu era muito negativa. Eu tive uma infância muito negativa. Eu cresci em torno de pessoas realmente muito negativas e foi um comportamento que eu aprendi. Eu simplesmente tinha atitude. Bem, se você não esperar que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Quantos de vocês cresceram em uma atmosfera negativa, onde você ouvia muita conversa negativa e reclamação e murmuração o tempo inteiro em casa? Então, eu entendo como é ir de onde você estava para onde você precisa estar. Quero dizer, pessoas que tiveram pais que foram positivos e edificaram, encorajaram a elas e fortaleceram e disseram coisas boas para elas. Você não tem ideia da grande bênção que isto é em sua vida. E você deve agradecer todos os dias por tudo que eles fizeram para fazer você se sentir bem com você mesmo. Amém? Mas eu era uma pessoa muito negativa e Deus começou a lidar comigo a respeito de não ser tão negativa. Então, passaram-se vários meses, eu não vi grandes mudanças na minha vida, eu ainda estava tendo muitos problemas, e então fui ao Senhor reclamar que Ele não estava se movendo com a rapidez suficiente e que eu pensava que eu estava fazendo a minha parte, Ele não estava cumprindo a sua parte no nosso acordo. Então agora, Deus, eu tenho realmente tentado por um longo tempo não ser tão negativa. Eu não digo coisas negativas e nada mudou em minhas circunstâncias ainda. E a próxima coisa que veio em meu coração foi, bem, você deixou de ser negativa, mas até agora você não começou a dizer nada positivo ainda. Então veja, não é tanto simplesmente a respeito de não fazer a coisa errada, mas substituí-la pela coisa certa. Então eu nem sei como eu soube fazer isso, mas eu fiz uma lista de confissões. Havia 65 delas. Elas realmente são encontradas em um livro em que eu escrevi sobre o poder das palavras. E então, todas eram coisas que baseei nas escrituras. Reservei tempo para ter a certeza de que eu tinha uma escritura, porque eu não estou ensinando apenas, sabe, o que eles chamam de faça qualquer coisa gospel. Eu não acho que você possa ser um milionário apenas porque você está dizendo eu sou milionário, sou milionário, sou milionário. Sabe, isso entra num grau tão grande de tolice realmente que nem faz sentido. Mas certamente nós podemos ter o que Deus diz que nós podemos ter se nós realmente entrarmos em acordo com Deus. Você acredita nisso? Nós podemos ter o que Deus diz que nós podemos ter se nós entrarmos realmente em acordo com Deus. Como dois podem caminhar juntos se não concordarem? Não podemos ter uma caminhada com Deus se nós discordamos constantemente de sua palavra e de suas promessas. Então eu não ando por aí dizendo coisas como nunca vou ter dinheiro suficiente. Eu digo, Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas e glória por Cristo Jesus. Amém? Eu não digo, bem, a gripe está por aí, provavelmente eu vou pegá-la. Eu digo, eu estou curada pelas chagas de Jesus e Ele me protege das doenças e das moléstias. Vou ser honesta, se nós colarmos um gravador em nós... Eu nem preciso terminar essa declaração, não é? Você sabe exatamente para onde estou indo. Porque nos acostumamos a que maior parte do tempo não sabemos o que estamos dizendo. E então, se nós gravarmos um dia e nós nos ouvirmos, nós diremos, bem, não admira que eu tenho uma bagunça na minha vida. Estou tão preocupada com meus filhos. Eu tenho medo que eles usem drogas. Eu tenho medo que a minha filha fique grávida. Eu tenho medo. Não precisamos dizer coisas assim. Isso é exatamente o tipo de coisa que o inimigo está colocando em nossas mentes e ele quer que nós as falemos com as nossas bocas para que ele possa então pegar e fazer algo com isso. Sabe por quê? As palavras são containers de poder. Deus criou a terra com as palavras. Com as palavras. Então as palavras têm muito poder nelas. Então eu fiz essa lista de confissões e quando eu comecei a confessar essas coisas 2 vezes por dia, nenhuma coisa que eu estava dizendo era uma realidade na minha vida ainda. Nenhuma. E hoje, cada uma delas é um fato e uma realidade na minha vida. Cada uma delas é realidade na minha vida. Meu marido tem uma lista de confissões que ele faz. Se você começar a dizer o que Deus diz, nós obteremos mais ajuda sobrenatural em nossas vidas do que nós podemos sequer imaginar. Então não pare apenas de dizer o que é errado. Comece a dizer o que é certo.
Bem, no terceiro capítulo de Tiago, a língua é a chave para controlar todo o restante. Se pudermos aprender a falar palavras positivas que concordem com a palavra de Deus, então nós poderemos ter uma vida positiva e vitoriosa. Você